Olá pessoal, muito obrigado por estar aqui comigo em mais uma matéria. Fernando Rodrigues, Radialista FR, é o meu canal. Se você não for inscrito, inscreva-se, compartilhe, comenta e dê aquela curtida, tá certo? Então vamos para mais uma matéria. A matéria de hoje é sobre os mototaxistas, ou seja, de Crateús em especial. Foi lá que tudo começou. Inclusive foi destaque no ano de 1994 na TV Globo, no Jornal Nacional. E hoje, nos dias atuais, eu vim até a cidade de Crateús para saber mais da história, como começou e muito mais, especialmente exclusivo para você. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Mototaxistas da cidade de Crateús, Glaucemir. E também, mais na frente, teremos mais reportagens. Vem comigo! O ano era 1994. Era uma febre. A concorrência era muito grande. E muitos dos motoqueiros davam até 10% de desconto nas passagens. Hoje, quarta-feira, 19 de abril, estamos hoje aqui na cidade de Crateús, exatamente aqui no Sindicato dos Mototaxistas, para abordar um assunto muito interessante que aqui em Crateús foi uma das cidades, uma das primeiras, na verdade, a ter esse trabalho de mototaxistas. Achei muito interessante uma matéria que passou inclusive na Rede Globo, no Jornal Nacional, e hoje a gente vai fazer essa pequena matéria também já nos dias atuais. Vamos conversar com o Glaucemir, o presidente dos mototaxistas aqui da cidade de Crateús. Bom dia, Fernando Rodrigues. Prazer imenso participar do seu canal, das suas redes sociais. Bom dia para a nossa Crateús maravilhosa, Nova Russa, toda a região. É um prazer enorme que a gente tem de ser status a nível nacional, eu costumo falar isso, entendeu? Lá nos meados dos anos 90, foi até passado no Jornal Nacional, né? Isso é muito gratificante, onde no Brasil surgiu o sistema de mototaxista, uma classe tão trabalhadora, que se doa, se empenha, se entrega para a sociedade. Então, é um prazer imenso, viu? E hoje, na cidade de Crateús, eu sou o atual presidente. Estamos aqui para somar com toda a nossa classe, com a nossa sociedade, com a população. A gente tenta fazer o melhor para poder ajudar eles. Desculpa aqui pelas instalações, a gente está com um problema aqui de pintura, a gente já derrubou uma parte do reboco, então desculpa aí pelas falhas, mas a gente vai estar trabalhando aqui para deixar um ambiente bem legal, viu? Se não fosse o inverno aqui, já estava bem pintadinho, com caras novas aí, todo no padrão. Você me falou que ali é homenagem ao seu colega, né? Sim, aqui foi o finado Filomeno, ele foi executado pelos bandidos, pelos elementos que fretaram ele para levar até no interior, e no caminho ele foi executado por esses elementos. Mas o sindicato hoje é o nome dele, é auditório aqui, em homenagem ao finado Filomeno, né? Um mototáxi que foi assassinado lá nos meados de 90. Já era 2000, acho já. A gente está aqui para somar, como eu já falei, seu Fernando Rodrigues, é um prazer imenso. Então, eu convoco toda a nossa categoria, não só aqui na cidade, mas em toda a região, que possa estar dando uma força para o Fernando Rodrigues, um cara batalhador, que sempre procura ajudar a sociedade da melhor forma, espalhando nas redes sociais o trabalho dele. Glaucemir ainda me convidou para conhecer o seu Isaac Rosa. Fomos até a sua residência e Isaac Rosa nos relatou mais ainda sobre a brilhante história de quando e como começou os mototaxistas em Crateús. Crateús foi a primeira cidade a adotar esse sistema. Ele começou
em 25 de novembro de 1995. Foi fundado pelo Edilson Mourão, que na época trabalhava no Banco do Brasil, e por seu cunhado, o Francisco Antônio. Quando começou, foi ali em frente ao Banco do Brasil. Aí depois começaram a ser criados outros pontos de mototáxi na cidade, e hoje tem muitos. A corrida na época custava R$ 1 e os motoqueiros, quando iam para a corrida, era pressa louca de voltar para não perder as corridas por telefone. Mas muitos pegavam até um retorno, iam deixar alguém, na volta pegavam outro. Era até melhor do que retornar ao ponto e aguardar a fila do telefone. Foi um lançamento de muita expectativa, que depois começou a se espalhar pelo Brasil, inclusive com reportagem na Rede Globo, no Jornal Nacional. A primeira corrida foi feita pelo Antônio Passarinho, o nome do mototáxi. Eu falei antes que tinha começado no Banco do Brasil, mas lá já foi o segundo ponto. De onde começou, ali na Rua Morafé, em frente ao comércio do seu Enéas, até a Fazenda São Luís, que entra ali na BR-226, Estrada para a Independência. Eu não vou dizer o nome do passageiro para não causar transtorno depois, mas essa primeira corrida ficou fiado. O mototaxista nunca recebeu. Vixe, aí não, professor. O amortecedor da moto não vai aguentar nós dois, não. Ficou fiado. Ficou fiado. O mototaxista nunca recebeu. Mas dizendo o nome do lugar e os costumes da pessoa que pegou a corrida, quem mora na cidade praticamente já vai entender quem é, pelo lugar de onde ele morava, que eu citei há pouco. Eu também trabalhei nessa profissão, não do início do sistema, mas em 1998, até 2012, quando vendi minha vaga. Antes não tinha esse negócio de venda. Você chegava ali no Vieira, que era um tipo um presidente de um sindicato que não existia na época, mas ele coordenava o sistema, né? E a gente falava com ele, aí ele indicava, faça ponto lá no lugar tal, faça no lugar tal. Aí ele indicou até para mim a Caixa Econômica, mas eu preferi ir lá para a rodoviária dos pobres, onde paravam mais ônibus que vinham de Fortaleza e de outras cidades. Aí depois foi criado o sindicato e foi regularizado o sistema. Com os cadastros, a pessoa era dona de uma vaga e para transferir para outro teria que passar pelo sindicato. E a vaga começou a custar um determinado valor. Na época que eu vendi foi 4.000 e depois inflacionou. Hoje já custa mais de 15.000. Seu Isaac Rosa, e como foi a sua experiência trabalhando como mototaxista na época? O trabalho nessa profissão era à noite. A corrida ainda era R$ 1 quando eu comecei, e a gente, para fazer R$ 20 era preciso 20 corridas. Hoje a corrida de R$ 6, 4 corridas já passa desse valor. A gasolina era 37 centavos. Comparando um valor com o outro, R$ 1 comprava um litro de gasolina e sobrava muito dinheiro. Comparando um valor com o outro, sai parecido, sai baseado. E hoje em dia, como é que funciona o sistema, ou seja, o trabalho dos mototaxistas aqui em Crateús? A primeira partida é o sindicato dos mototaxistas, né? E ele aqui é o presidente. Passa também pela guarda municipal, todo ano tem que tirar o alvará, senão não trabalha, né? Placa tem que ser vermelha, aluguel, não é de bolo, é super organizado. Mas tem a quantidade de 356 mototáxis no sindicato, na categoria, 356. Então, se quiser ser o 357, não tem condições. É 356 desde 2001, quando o prefeito, na época, o Paulo Nazareno, ele doou as respectivas vagas para cada um mototáxi. Aí de lá para cá, uns vendem,
outros compram, mas só são 356. E aí existe a forma de trabalhar em cada ponto. Uns são na vez, outros são aleatórios, entendeu? Uns têm WhatsApp, outros ainda não têm, mas a classe é trabalhadora, graças a Deus. Esses 356 eram os que trabalhavam e tiveram a vaga garantida. Ninguém ficou de fora, quem estava atuando na época. O telefone do primeiro ponto, eu ainda lembro, era o 3691-1694. Não parava, tocando direto. Hoje em dia, você acha que caiu bastante as corridas por causa dos preços, dos altos preços? A gente hoje escuta muitos lamentando corrida fraca, mas é uma coisa que atingiu toda a profissão. O comércio, todo está mais decadente que naquela época. É verdade, em relação da crise, é notório que é em todo mundo. Mas a profissão mototaxista, pelo que nós temos visto, nunca deixou de ser ainda um meio de transporte eficaz, rápido e seguro e que a população nunca deixaram de andar. E por isso, hoje em dia, essa classe ainda é tão respeitada e procurada. Não, que a maior parte são casados e estão lá. Se estão é porque está dando, né? Não deixa, em todo canto tem uma coisa mais fraca. No caso, um mototaxista mais esperto que o outro. Esses mais espertos, na época, não sei se ainda chamam, uns chamavam os outros de asilado. Vixe, vixe, vixe. Asilado. Tem até um mototaxista aqui que fazia ponto também na rodoviária dos pobres. Quando encostava um ônibus, corria todo mundo, e eram os mototáxis na porta. E aí, pra onde, comadre? Vai pra onde, senhora? Aí teve um dia que chegou um ônibus, a única passageira que chegou, um mototáxi tomou a frente lá, e era a esposa dele que vinha. Era o rei do gado. Ele também não está mais na profissão hoje. Dono de restaurante. Eu não vou entrar na reportagem, mas eu só queria dizer que eu que não tenho carro, eu já dei muito de mototáxi. E facilitou muito a vida aqui. Os trabalhadores são muito mais interiores, né? Porque ajuda nós, a gente está apressada, né? Facilitou bastante, o senhor facilitou muito a vida de quem não tem transporte, tá? Aí, como toda profissão tem risco, novembro, menos de 27 de novembro, 27 de dezembro, menos de 2 meses depois do lançamento, o primeiro latrocínio para roubo de moto. O mototáxi Almir Menezes Rosa foi chamado para uma corrida fora da cidade, lá no quilômetro 15 da BR-226, Estrada Crateús Independência. Ele foi assassinado e o latrocida levou sua moto. Inclusive, quando o sistema estava para ser lançado, o Edilson chegou para mim e disse: estou lançando aí uma coisa que você vai precisar muito. Tinha muita viagem para montagem de antena, e à época os transportes que a gente tinha não davam conta, né? Ele era sabedor disso, que ele tinha comprado uma antena também. Naquele tempo era pouca gente que trabalhava nisso, chegava a vender 200 antenas por mês, 8 montadores não dava conta, aí ele podia inventar também transporte. Aí um dia eu precisei, aí cheguei até lá no ponto, aí ninguém quis alugar. Eu disse: mas rapaz, o Edilson me falou isso. Só que as motos não eram dele, era do motoqueiro. Aí teve esse que se prontificou, eu alugo. Aí foi justamente esse que foi assassinado que me alugou a moto. Por isso que eu nunca esqueci desse detalhe. Inclusive, sempre que acontece assim uma data, um ano de determinada coisa, eu lembro o nome dele. Inclusive até em Facebook e no canal no YouTube que eu tenho também, né? Foi no dia 2 de janeiro de 1996.
Seu Isaac Rosa, as suas considerações finais. Eu lhe agradeço de coração e também os meus internautas, com certeza, agradeço por essa belíssima história aqui sobre os mototaxistas de Crateús e também ao presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Glaucemir, que não mediu esforços para nos conceder esta entrevista. Dizer que o tempo que eu trabalhei no sistema foi bom, aí depois precisei vender a vaga, fui me ocupar de outras coisas e a gente tem que procurar as melhoras, não dizendo que lá era ruim, mas todo mundo onde está hoje, ele procura coisa melhor, né? Não encontrando, fica onde está. Aí na época também tinha um mototáxi, pagava uma certa quantia por fazer parte daquele ponto, né? Mas hoje acabou, não tem mais isso. Telefone fixo hoje são poucos pontos que tem, porque a telefonia praticamente está acabada e com o advento do celular, cada um já tem seu celular no bolso, já tem sua clientela garantida e já ligam para ele, garantida ou de preferência. Seu Isaac Rosa, você pode também nos fornecer aí o seu canal para os meus seguidores lhe seguirem. É Isaac Rosa Parabólica, eu tenho um informativozinho diário e mostro ruas da cidade, localidades do interior por onde eu sempre passo, já que eu viajo direto, onde eu vou passando, eu vou filmando e vou soltando, né? Pois ok, muito obrigado aos dois, mais uma vez. Obrigado a você que ficou comigo também no nosso canal. Um forte abraço, não esqueça de compartilhar, comentar e curtir. E se não for inscrito, inscreva-se e aperte em todas, ok? Esta é a onda dos mototaxistas. Sou mototaxista, sou mototaxista, sou mototaxista, sou mototaxista.